Glória a Deus. Abra aí comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Esse é um livro difícil de localizar. Precisa de 2 anos de escola. Esses alarmes. Chega, alarme. Capítulo 3 de Gênesis, vamos fazer a leitura, meus irmãos, do verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ele perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. E disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até aqui por enquanto. Feche os teus olhos, oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por aqui estarmos nessa noite. Te agradecendo também, Pai, por cada um dos nossos jovens e as pessoas, Pai, da nossa comunidade, que prestaram prova hoje, Pai. Certamente o Senhor os abençoou e os guardou, Pai, de todo mal. Por isso, pedimos também, Pai, que o Senhor nos abençoe, Pai, aqui com tua ministração, Senhor, que o teu Espírito Santo fale conosco. Tire de nós, Pai, a inquietação, as preocupações, porque há tempo para tudo isso, enquanto agora é tempo de ouvirmos a Tua voz e tão somente ela, Pai. Fale conosco, é o que nós oramos e desde aqui agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Muito bem. Quantos aqui usam post-it? Levanta a mão. Quantos aqui não sabem o que é post-it? Você já viu aquele bloquinho que geralmente é amarelo, né? E ele tem vários tamanhos e você consegue sacar as folhinhas e grudar na geladeira, você gruda no caderno, você gruda no computador, você gruda até na tua testa mesmo, se você quiser, porque ele cola, né? Ele tem uma cola. Aquele negócio, quem usa post-it, eu imagino que a primeira, não é, das intenções de usar um post-it é usá-lo para lembrete, não é? Para que você ponha na geladeira, comprar energético, não pode esquecer, aí você põe lá, comprar papel higiênico, essa daí você não precisa pôr no banheiro, porque não vai adiantar você colocar no banheiro, tem que colocar em lugares visíveis. Então quem usa post-it, geralmente usa com a intenção do lembrete. Agora, todos nós, eu penso, conhecemos o post-it, não é? Mas você sabe a história do post-it? É bem interessante. Em 1968, 1968, um doido chamado Spencer, trabalhava lá na 3M, a 3M você deve conhecer também, cara cientista, e ele estava num projeto engajado em desenvolver uma super cola, uma cola com superpoderes de colar, não é uma super cola. Só que o projeto dele não sai muito bem, não. E em vez de fazer uma super cola, ele faz uma cola que, puxa, o negócio não cola, ele só gruda, mas não cola. Foi um fracasso aquilo. A cola tinha baixa aderência, muito baixa aderência. E aquilo virou até uma certa chacota dentro da 3M. Mas esse Spencer tinha um amigo, e o seu amigo se chamava Art Fry quase de fritura, né? E esse outro doido chamado Art, olha só que interessante, ele era cristão, e esse senhor cristão chamado Art, ele cantava no coral da igreja.
E toda vez que ele ia lá no coral da igreja, segundo o testemunho dele, não é? Ele colocava o inário que ele ia cantar e as folhinhas das músicas penduradas, e de repente as folhinhas caíam. Os marca-páginas que ele tinha que colocar em qual que é a música, para onde vai, para não ficar caçando lá na hora, o marca-página, quando pendurava assim, o marca-página caía. E como ele era muito amigo do Spencer, ele falou: rapaz, eu estou com um problema. Meus marca-páginas lá estão caindo no inário. Acho que eu vou usar essa tua cola aí e vamos fazer um teste. E ele fez um teste de pegar papel e passar a cola lá, porque ela gruda na folha e sai sem rasgar. Você já usou o post-it, não é? E eles acharam aquilo o máximo. Meu, acabamos de inventar um baita de um produto. E aí levaram lá internamente, só que os executivos da 3M não gostaram não. Falaram: rapaz, isso não tem potencial não. 1968. Em 1980, o ano que eu nasci, nasce também o post-it. Depois de muitos anos, eles conseguiram convencer a 3M e criaram esse produto. E, bom, se você conhece, desde 1980, são 45 anos que o post-it está funcionando e não tem o substituto do post-it até agora. Você tem os lembretes no celular, mas muitas vezes o post-it salva vidas, né? E você faz uso dele. Muito bom. E assim como o post-it tem uma intenção de que você preste atenção para um bilhete que você deixou, o texto que nós lemos aqui, ele também tem a intenção de que você preste atenção ao que está escrito. São lembretes, são informações que não só te contam uma história, que não só te fazem lembrar o que Deus fez lá muitos e muitos anos atrás, e que às vezes parece desenho de cartilha e aqueles caderninhos de escola, não é? Seja dominical ou para as crianças, mas há um conjunto de informações aqui tão importantes para mim e para você, que nós devemos prestar atenção. Tudo aqui começa no capítulo 3, logo depois que o Senhor, após 6 dias, criou todas as coisas, criou o dia do descanso. Uma pessoa, um pastor, sugeriu que o 7º dia, o dia do descanso, não é um dia em que Deus se assentou e agora cruzou as suas pernas celestiais e pôs a mão para trás e falou: agora eu vou relaxar porque eu fiz muita coisa. Mas o 7º dia é um dia de contemplação, segundo esse pastor, e Deus fez o homem para que junto com ele contemplasse a grandeza e a beleza da sua obra. Meus irmãos, esse dia é também visto como aquele grande guerreiro, que ele chega da guerra, ele chega vitorioso, esse grande guerreiro, esse rei poderoso, chega da guerra e agora ele se assenta no seu trono. Ele não está descansando, mas ele assumiu o seu lugar de governo. E então acontecem todas essas coisas, o homem dá nome aos animais, o homem se vê sozinho, Deus faz a mulher para ele, e ele tem uma alegria tão grande, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, eita glória, obrigado Senhor pela mulher, e aquela festa maravilhosa, não é? E aquele lugar que é tão maravilhoso, a Bíblia diz que ele se chama Éden, é um jardim ao oriente do Éden, não o jardim do Éden, mas este lugar chamado lugar de delícias, é o lugar em que aquelas pessoas então estão tendo momentos de satisfação plena, e estão ali contemplando a face do Senhor todos os dias, na viração do dia, que coisa maravilhosa. Mas vem o capítulo 3. O capítulo 3 diz que havia um animal naquele lugar, um animal astuto, a serpente, e ela vai agora e passa a conversar com Eva. E durante essa conversa com Eva, o diabo começa a usar de falácias, ele faz uso de sofismas e engana Eva. Eva, quando se apresenta a Deus, ela diz que a serpente a enganou. Ela se sente enganada. E o apóstolo Paulo, mais à frente, numa de suas epístolas, também diz que Eva
foi enganada, a mulher foi enganada. E então acontece essa conversa, capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Sabe, meu irmão, existe um problema na igreja hoje. Ou a igreja está de um lado, ou a igreja está do outro lado. Sabe a polaridade? É polaridade mesmo que fala? Né? O mundo está muito polarizado. E a igreja também está. Não é esquerda e direita não, meu irmão. O problema é o seguinte: tem tanto pastor e tanto líder religioso que atribui tudo o que acontece ao diabo. Tudo é o diabo. Você ficou com gripe, meu irmão, é o diabo que pôs gripe em você. Você espirrou, é o demônio do espirro que veio sobre você. E tudo é o diabo. E quando isso acontece, meu irmão, além de ter dificuldades com a própria igreja a sustentar uma doutrina tão ruim e sem qualquer embasamento, as pessoas começam agora a desconfiar desse tipo de coisa. Rapaz, ficou doente, é o demônio, perdeu o emprego, é o demônio, não é? Teve dor de barriga, é o demônio, não foi aquela comida que estava na geladeira há 3 anos, né? Que tinha até fungos assim, parecia um cogumelo, não foi isso que deu dor, foi o diabo. Esse é um extremo, é que tudo é o diabo. Bom, a Bíblia não ensina dessa maneira, mas há um perigo nisso. Quando a igreja sai dessa posição de tudo é o diabo, extremismo em que tudo é o diabo, porque isso não está certo, meu irmão. A Bíblia fala que o problema do homem, a corrupção, está dentro dele mesmo. O que faz mal ao homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que de dentro sai para fora, diz o Senhor Jesus. E aí a igreja sai daqui do extremo, que não é o lugar para ela, mas ela não vai para o lugar correto, ela navega para o outro extremo. E qual é o outro extremo? Que mano é diabo, rapaz? Diabo não faz nada, diabo não serve para nada. Diabo é inútil. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O diabo opera na vida das pessoas. O diabo influencia a vida das pessoas. Efésios capítulo 2 vai dizer para mim e para você que as pessoas que não estão em Cristo estão diretamente sob o domínio e influência dessas potestades do ar, o príncipe da potestade do ar, o diabo, meu irmão. Ele opera diretamente nos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2. Então, meu irmão, ou é tudo diabo, ou o diabo nem existe. Não existe diabo, inferno não existe, essas coisas aradas é invenção de crente para botar medo nas pessoas. Por isso é tão importante que a gente estude a Bíblia. Capítulo 3 vai dizer o seguinte no verso 1, não é? Na parte B do verso 1. E ele perguntou à mulher. Veja, meu irmão, que não há possessão aqui. O diabo não toma aquela mulher, não a possui, a ponto dela perder os sentidos, a consciência e o controle, mas ele vem com uma pergunta sutil, ligeira, diretamente mexendo em algo que aquela mulher já estava observando naqueles frutos, mas estava simplesmente na dela. Aí vem o diabo e diz assim: olha, foi isso mesmo que Deus disse? É uma pergunta, meu irmão, que instiga. Não coma dessa árvore. Deixa eu ver se eu entendi. Foi isso mesmo? Eu acho que você entendeu errado, hein? Bom, aí a Eva responde, não é? Não, Deus falou que eu posso comer de todas as árvores que estão no jardim, mas dessa que está no meio do jardim, essa eu não posso comer, nem tocar nela, porque se eu tocar nela, certamente eu vou morrer. Veja, meu irmão, as pessoas têm medo do diabo achando que vai ser possuída pelo demônio. Meu irmão, quem está em Cristo, a sua casa não está vazia. A sua casa tem o Espírito Santo de Deus. Sua casa não está vazia. Só entra em casa vazia. Então um crente, aquele que está em Cristo, firmado na rocha, essa pessoa não vai passar pelo problema de possessão demoníaca. Aí alguém vai dizer assim: eita glória, estou livre. Mas o diabo vai vir na tua orelha, meu irmão, e vai falar algumas coisas. Você acabou de ter uma briga com a tua esposa. Você acabou de ter uma briga com o teu marido. E aí vai vir o diabo: sem vergonha aí que só larga a cueca pelo banheiro, rapaz.
Tanto homem bonito nessa vida. E você fica aí perdendo seu tempo com esse João aí que não sabe nem colocar a cueca no lugar de roupa suja. E aí o que a belezura vai? É verdade. Sabe, pensando bem, não é? Foi possuída alguém aí, meu irmão? Não, mas essas pequenas e sutis, não é? Mensagens, pensamentos, influência, a igreja também passa. Quando o Senhor repreende o diabo, não é? O apóstolo Pedro acaba de dizer para ele: eu não vou deixar que ninguém pegue o Senhor, de jeito nenhum, não é? Qual foi a fala do Senhor Jesus? Quem ele repreende? Ele repreende Satanás. Ora, se você conhece o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma pessoa lá que vendeu a sua propriedade, fingiu ter dado todo o dinheiro para a igreja, mas reteu uma parte. E aí Pedro diz a ele, não é? E diz a Ananias: ora, por que você deixou que o diabo enchesse o teu coração? É possessão, meu irmão? Não. Mas o diabo está aí, ó, o tempo todo. Não, que mané ir para a igreja, o quê? Isso é coisa de crente bitolado. Aí vem o crente, né? É verdade. Não tem que ir para a igreja, não. Vai, meu irmão, vai no pensamento do mundão. Vai na onda aí do diabão, que você vai ver onde você vai parar. Os problemas que se amontoam na sua vida, às vezes, meu irmão, não é o diabo diretamente quem fez, mas ele soltou as suas sementinhas e você as capturou. A Bíblia fala que quando você deixa, não é, com que essas sementes venham, você engravida do pecado. E uma vez estando grávido do pecado, e se parir e nascer o pecado, está consumado, meu filho. Ora, ou você acha que alguém que entra pelo caminho do adultério resolve, acorda de manhã, toma um café, é hoje que eu vou pular essa cerca? Ou será que acontece por problemas de briga, insatisfação, problema financeiro, a coisa vai indo, aí de repente aparece um lambisgoia ou uma lambisgoia, e que começa, aí tititi, e o tempo vai passando, e de repente o que acontece? Porque há uma gestação acontecendo, a gestação do pecado. Por isso, meu irmão, não esteja nem nesse extremo que tudo é o diabo, e nem nesse outro que o diabo não existe. Saiba você que o diabo, sim, tem lançado sementes dentro da igreja. É só você olhar para as igrejas e ver a quantidade de briga que acontece em igreja. Racha, divisão, igreja que não existe mais, porque um foi para o lado, outro foi para o outro. Você acha que isso provém de Deus? Ou será que tem sementes ali sendo lançadas? Bom, senhores, Eva aqui experimenta daquilo que nós também experimentamos, que é essa influência demoníaca. E ela diz a ele: não pode comer não, inclusive se eu tocar, já deu ruim, vai morrer. E aí o diabo entra com as suas meia-verdades e meia-mentiras, e diz: não, vai morrer nada, vai abrir teus olhos. E tendo dito essas coisas, aquilo ficou na cabeça de Eva, e a Bíblia diz, não é, que ela olhava para aquele fruto e lhe parecia tão apetitoso, saltava aos olhos, e ela não consegue se segurar, e ela avança, pega o fruto, come, e ainda vai levar para Adão, que também come do fruto. E então chegamos ali no versículo que paramos, não é? A leitura, que é o versículo 7, e ele diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Meu irmão, pensa você, um sentimento que você nunca teve na vida, e você experimentá-lo pela primeira vez. Domingo passado foi posto um vídeo de um senhor daltônico, que aos 60 e tantos anos, enxergou cores pela primeira vez. Eu, quando vi aquele vídeo sozinho pela primeira vez, eu chorei mesmo, porque a reação dele é tão bonita, é tão fofinha, ele vai fazendo assim com a mão, porque ele não sabe reagir, ele ficou impressionado com aquilo, ele mesmo chora. Que coisa maravilhosa contemplar a obra de Deus, não é? E agora nós olhamos, meus irmãos, para esse casal que está sentindo algo que nunca sentiu antes. Perceberam que estavam nus. E isso passou a incomodar a ponto de ir lá buscar folha de figueira para cobrir a sua nudez, para cobrir a sua vergonha. Colocaram folhas embaixo, folhas em cima e cobriram tudo, porque estavam agora diante um do outro em nudez. A situação piora,
A situação não para por aí. Por isso é importante, quando nós fazemos as leituras bíblicas, meus irmãos, é de perceber o que está acontecendo naquele lugar. Veja, é a primeira experiência deste casal. E o verso 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andavam pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu irmão, pensa você no sentimento em que você foi pego no flagrante, uma situação em que você é colocado, não é? Dentro de holofotes, ou sob holofotes, melhor dizendo, e agora você sente não só vergonha, mas pela primeira vez, nesse lugar que é o lugar de delícias, nesse lugar que eles experimentaram descanso, experimentaram gozo, agora eles experimentam medo, pânico. A Bíblia diz que eles entraram em pânico ali e procuram um lugar para se esconder, porque escutaram que Deus está chegando. E por que disso? Porque tem total consciência de que fizeram exatamente o que não era para ser feito. Eu me lembro quando mais novo, no tempo de escola ainda, tinha aquelas reuniões de pais e mestres, né? Meu irmão, aquilo era uma tortura. A escola tinha que acabar com esse negócio, viu, Cláudia? Faz um pedido, acaba com isso na escola. Rapaz, a minha mãe saía para ir para a reunião de pais, ela já saía falando: nós torce para o professor não falar nada, a seu respeito, hein? Torce, porque... rapaz, que tortura que era aquele dia, porque você ficava lá em casa, né? Aí você ficava: meu Deus, está chegando a hora dela voltar. Ai, Jesus, o que será que o professor vai falar dessa vez, né? E aí, a casa que minha mãe mora, no passado, tinha um portão. Quando o portão abria, as juntas dele faziam um rangido, que o meu quarto, que era lá no fundo, eu escutava. E de repente aquele portão começa a abrir. Rapaz, aí você procura: vou esconder debaixo da cama, não vou subir no teto, minha avó está me chamando lá no interior de São Paulo, eu sei lá. E aí você vê, não é, a tua mãe chegando, e aí aquela ansiedade, você fala: meu Deus, agora? O coração querendo, não é, cuspir sozinho e sair correndo para largar você lá. Pensa que situação que vive aqui Adão e Eva, meu irmão, diante de um lugar em que não tem onde se esconder. E aí eles olham um para o outro, não é? A Bíblia diz que os dois escutaram os passos do Senhor e eles começam a procurar esconderijo. Agora pensa nessa situação, meu irmão, você nunca se escondeu na tua vida, você não sabe nem o que é esconder. E aí você olha para Eva, onde a gente vai se esconder? Ela fala: eu sei lá, rapaz, eu nunca me escondi da vida. E aí eles olham: tem umas árvores aqui, vamos para trás da árvore, talvez o Senhor não nos veja. E aí é da minha parte, a Bíblia não fala sobre isso. Mas deve ter sido uma coisa, assim, tensa. Você se esconder da sua mãe, você se esconder do seu pai, do seu marido, é uma coisa. Tentar se esconder de Deus, irmão. Ai. E a Bíblia diz que eles foram para trás de uma árvore e ficaram ali. Você já viu aqueles filmes de, não é, humor, que vai um bichinho desse tamanho assim, e aí ele vai se esconder atrás daquelas árvores bem magrelinhas, que está óbvio que ele está ali, todo mundo está vendo, né? E ele finge que ninguém está vendo e tudo mais. É mais ou menos assim. E aí vem a palavra do Senhor e diz que Deus chama, não é verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E aí o homem sai, mais ou menos com: caramba, não deu certo para me esconder, né? Estava aqui escondidinho, já me acharam. E aí ele levanta a mão: estou aqui, Senhor, estou aqui. É que, meu, sabe, está difícil aqui as coisas e tal, né? E aí verso 10, eu ouvi os teus passos no jardim, fiquei com medo porque estava nu e por isso eu me escondi. Então veja, ele percebeu a nudez, ele percebeu que aquilo ofenderia ao Senhor, ele percebeu que ele precisava se esconder, ele sentiu medo. Quanta coisa que nunca havia passado na vida. Você consegue entender isso? Uma coisa é uma pessoa experiente. Ih, rapaz, esses dias eu conversava com um empresário e ele estava desesperado, porque ele está com dívidas com o governo, ele está com algumas situações, e ele estava sem comer há um certo tempo, e aí ele veio conversar comigo depois de ter falado com outros amigos empresários.
Esses outros amigos empresários, um tem 30 anos de empresa, outro tem quase 40 anos de empresa, viraram para ele e falaram: ixi, calma, rapaz. Primeira coisa importante, não deixa de pagar fornecedor. O governo, deixa para lá, deixa o negócio estourar lá na frente. Olha os conselhos. Não estou incentivando ninguém aqui, só estou contando o testemunho do irmão lá. E aí aqueles homens foram dando caminhos que aquele outro que estava pela primeira vez passando nem tinha sonhado, mas ele estava desesperado, não estava conseguindo dormir. Ele estava emagrecendo, ele estava tenso, não é? Pela situação. E aí vieram aqueles que já têm experiência. Não, fica calmo, não é assim não. Vai para aqui, é o jeitinho brasileiro, não é? Esse casal não tinha ninguém para dar um conselho, não tinha nenhum brasileiro lá para falar: não, calma, que Deus não vai fazer tudo isso, não. Não tinha nenhum, né, para dar um conselho. Eles estão experimentando tudo pela primeira vez e não sabem o que fazer, não sabem o que vai acontecer. E aí a pergunta de Deus para ele, não é? Quem lhe disse, verso 11, que você estava nu? Por um acaso você comeu da árvore da qual eu lhe proibi comer? Bom, Adão teve uma oportunidade aqui. E nessa oportunidade, parece que ele não vai lá tão bem assim, não é? Verso 12, disse o homem: foi a mulher que o Senhor me deu por companheira. Ela quem me deu o fruto da árvore e eu comi. E então a Bíblia diz que o Senhor passa a falar agora com Eva. Veja o verso 13. E o Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? A mulher respondeu: ora, a serpente me enganou e eu comi. 3 personagens envolvidos: o homem, a mulher e a serpente. Deus falou com o homem, Deus falou com a mulher. Agora o Senhor se dirige à serpente, mas não faz nenhuma pergunta. O Senhor se dirige à serpente, mas não dá espaço, não tem graça, não tem nenhum tipo de gesto benevolente por parte de Deus. Mas começa, verso 14, com uma declaração do Senhor. Meu irmão, a hora que Deus começou a falar, o universo deve ter tremido, meu irmão. Veja aí o verso 14, ele diz assim: e então o Senhor Deus declarou à serpente. Se fosse seguir o mesmo padrão, onde é que você está, Adão? Eu estava nu aqui e me escondi. Mas você comeu da árvore, Adão? Que eu falei que não era para comer? Foi a mulher que tu me deste. Eva, o que foi que você fez? Foi a serpente. Seguindo o padrão, Deus olharia para a serpente: serpente, o que foi que você fez? Não tem. Mas Deus declara. Meu irmão, forte essa expressão, né? Deus declarou. E aí veja o que o Senhor então declara à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Começa agora uma sentença punitiva de Deus sobre a serpente. O diabo agora, que usou da sua astúcia para influenciar Eva e gerou toda essa situação que nós conhecemos como pecado original. Essa, meu irmão, não é uma história da carochinha. É essa a situação que gerou o mundo como nós conhecemos hoje. Esse mundo violento, esse mundo perverso, esse mundo, não é, malicioso, em que as pessoas vêm e procuram oportunidade para tomar vantagem sobre outros. Eu vi um videozinho por esses dias em pegadinha. Uma pessoa vai descendo a rua e tem sentado uma senhora com uma criança e uma mulher. Parecem ser a avó, a mãe e o filhinho. E ele vai descendo. Ele está com um bolo de dinheiro na mão. Ele vai descendo, quando passa por elas, ele solta. Propositalmente. E sai andando e vira uma esquina. Não dá 2, 3 segundos, aquela mulher ali, parece um sapo, irmão. Sabe o sapo? Quando vai pegar um mosquito, que ele fica paradinho assim, faz tchup, tchup, né? Aquela mulher, 2 segundos, meu irmão, ela foi lá, pá, e ainda botou o dinheiro na mochilinha da criança. Ai, que sem vergonha, rapaz. Botou o dinheiro lá e ficou, ninguém viu. Mulher ligeira, rapaz. Fico pensando, coitado do marido. Mulher ligeira. Aí tem uma câmera filmando tudo aquilo, aí o cara volta. E aí o cara volta desesperado, ele fala: meu Deus, perdi o dinheiro do meu aluguel.
Meu irmão, se você mora de aluguel, acho que você entende o que isso quer dizer, né? Perdi o dinheiro do meu aluguel, alguém viu? E aí ele olha para aquela mulher: moça, eu perdi o dinheiro do meu aluguel, estava um bolinho assim, por um acaso você viu por aqui? E ela diz: vi não. Como é que era? Cara de pau. E aí ele começa a descrever. Ela falou: não, mas você não passou por aqui. Ele falou: passei. Não, o senhor veio lá de baixo. Ele desceu a rua. E ela começa a falar várias coisas só para ele ir embora. E ele vai embora. Dali a pouco ele volta com a câmera dizendo: minha senhora, isso era uma pegadinha. Rapaz do céu. Esse mundo que as pessoas tentam tirar vantagem, fazem esse tipo de tramóia, trapaça, e não é só na rua tomando dinheiro, não, às vezes é dentro da igreja, as pessoas enganando os outros, um ao outro, não é? Tentando parecer mais espiritual que o outro, e falando sobre coisas que não se sustentam depois, não é? Com a liderança e coisas do tipo. Isso tudo começa aqui, ó. É a partir daqui que o gênero humano é corrompido, chamado o lapso, a queda da humanidade. E Deus então dá uma sentença à serpente. Ele diz: uma vez que você fez isso, meu irmão, há um princípio aqui muito importante para você entender: Deus é justo. Não há absolutamente nenhuma das ações de Deus que não sejam totalmente imbuídas ou embebidas em justiça, porque Deus é justo. E como é que ele começa a conversa com a serpente? Uma vez que você fez isso, depois da declaração da mulher de que ela foi ludibriada pela serpente, e por isso ela caiu, ele gerou aquela tentação. Todas as vezes que você, não é, na sua vida, tiver situações em que da parte de Deus há um movimento, em que Deus está atribuindo juízo, deixa eu te dizer uma coisa: não se vitimize não, porque Deus é justo, inteiramente justo, e Ele tem base para todas as coisas que Ele faz. Uma vez pregando sobre isso, uma pessoa me perguntou: mas pastor, pera, não, tem coisa aí. Ora, imagina aquele indígena lá do outro lado, que nunca ouviu falar de Jesus, ele morre, ele vai para o inferno, isso não é justo. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: todas as pessoas vão para o inferno por um único motivo: é pelo seu pecado, pela sua incredulidade, é pelo pecado do homem que ele vai para o inferno. Agora, aqueles a quem Deus deu graça de conhecerem o Evangelho, estes, pela graça, são salvos mediante a fé. Deus é justo, porque Ele não fingiu que não viu o pecado daquelas pessoas, mas Ele pagou o pecado daquelas pessoas por elas, pela morte do seu Filho na cruz. Ele nos deu Jesus. Deus é justo. E então a serpente começa, não é? Ouvindo aqui de Deus o seguinte: uma vez que você fez isso, com base nisto que você fez, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Maldita é você. Maldição é o contrário de abençoar. Maldizer é o contrário de abençoar. É lançar desgraça sobre a vida de alguém. E aqui a serpente foi amaldiçoada. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre os animais selvagens. E sobre o seu ventre rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Essa expressão de comer pó é uma expressão que indica a derrota. É o inimigo derrotado no chão, não é? Que está do lado do pé do seu algoz, daquele que foi o que o venceu, não é? E agora lambe o pó de suas botas. Aqui é uma expressão de humilhação, é uma expressão de derrota. Então, quando nós lemos esse texto aqui, meu irmão, que estamos lendo hoje, existe algo da parte de Deus que é muito importante que a gente observe. O Senhor, ao longo de toda a história, ao longo da sua criação, em todo o aspecto da criação, o Senhor vai colocando detalhes na criação, para que quando você olhe para Ele, você se lembre de Deus e da sua palavra. Lembra do post-it que você bota na geladeira para não esquecer o leite? Deus colocou um monte de post-it pelo mundo afora. São, nas palavras de Agostinho de Hipona, são as digitais de Deus, espalhadas pelo mundo, para que quando você olhe para Ele,
ou para essas digitais, isso lhe sirva como um lembrete, como um aviso, um alerta. Ora, do que é que eu estou aqui falando? Deus aqui amaldiçoa a serpente. Todas as vezes que você vir uma serpente, você deve se lembrar que existe o diabo e que ele influencia pessoas. Mas Deus não diz só isso, Ele diz lá: maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará e comerá pó todos os dias da sua vida. Ou seja, essa cobra, essa serpente, ela vai ter um fim, meu irmão. Ela vai ser em algum momento 100% neutralizada. Então, quando você olha para a serpente, você não só vai lembrar-se, não é, de que existe o diabo e que ele influencia a vida das pessoas, e aqueles que andam no caminho da desobediência até têm, não é, a situação de possessão. Mas você também vai se lembrar que essa serpente, ela tem os seus dias contados, ela tem o momento em que encerra na história a sua atuação, ela está sob o domínio de Deus. Então, quando você olhar para a serpente, não só se lembre que sim existe essa influência maligna, mas ela foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. E quando você observar uma serpente morta, lembre-se que um dia também o diabo será 100% neutralizado. O que mais que a gente pode observar de post-its de Deus, digitais de Deus pelo mundo? Quando se lembram do arco-íris? O arco-íris foi tomado aí por um grupo, uma ideologia que tem por aí, mas que vai exatamente ao oposto daquilo que é o sentido do arco-íris. Quem pôs o arco foi Deus, não foi um grupo de pessoas que militam, não é, sob ideologias. E o que é aquele arco, meu irmão? Quem se lembra o que é aquele arco? Aquele arco é como um sinal da parte de Deus. Isso é um grande de um post-it que Deus pôs. Toda vez que chove e você vir um arco-íris, quando você olhar para ele, você vai olhar e vai se lembrar do quê? Que um dia Deus, não é, praticamente exterminou a humanidade com águas do dilúvio. Portanto, quando você olha para isso, você deve se lembrar que Deus não brinca com relação a temas que envolvem pecado, mas pecado para Deus é um tema bastante sério. E quando você olha para aquilo, as pessoas acham fofinho, acham bonitinho aquelas, não é, linhas e aquelas curvas e aquela cor que é gerada ali. Alguém tenta explicar, a ciência tenta explicar como é que é feito. Outros, sobrevoando com um avião, não é, viram o arco e viram como se fosse uma coisa contínua, não é, como se fosse uma aliança. Quando nós lemos o capítulo 9 do livro de Gênesis, meu irmão, e que Deus fala que Ele pôs o arco como um sinal, a palavra arco que está lá é a palavra que todas as vezes que ela apareceu na Bíblia se refere ao arco de lançar flechas. O arco-íris não é uma coisa fofinha, não, irmão. O arco-íris é Deus dizendo: eu sou guerreiro, eu sou poderoso, e eu estou pondo o meu arco aqui. É temporariamente, viu? Porque eu virei e vou destruir esse mundo. Isto lhe sirva por sinal. Fiz isso em função do pecado. Eu sou um guerreiro poderoso e aqui está o meu arco. Toda vez que chover, você vai se lembrar do meu arco. É arco de guerra, irmão. A Bíblia diz que Deus é o Senhor e Ele é o Senhor de guerra. O arco-íris não é uma coisa fofinha, não é uma lembrança para você ver só da misericórdia de Deus, não. Você vai se lembrar da misericórdia de Deus, porque Deus poupou a vida de Noé e da sua família. Mas você vai se lembrar também que quando Deus se levanta para trazer juízo contra o pecado, é deste tipo de coisa que se trata. O inferno não vai ser um resort para pessoas ficarem lá, não é, como alguns desenhos sugerem, não é, que é muito mais legal o inferno do que o céu é chato e tudo mais. O inferno é um lugar de tormento, irmão. O inferno não é a casa do diabo. Tem pessoas que acham que o diabo mora no inferno e que lá é a casa dele. Aquele é o lugar do seu tormento. Não só o diabo, os demônios serão lançados lá, e todos aqueles que não têm Cristo
não entregaram a sua vida a Jesus, serão lançados no lago de fogo e chamas, e que arde o tempo inteiro e não para pela eternidade. Alguém vai dizer, meu Deus, Deus não é assim não, Deus é amor. É assim, Deus é amor. Mas Ele também é justo. E Ele também manifesta a sua ira. Isso fica bastante claro. Então, quando a gente olha para o arco-íris, que deveria ser, não é, algo tão importante para mim e para você, as pessoas agora atribuíram o arco-íris, que é o sinal do julgamento de Deus, colocaram num movimento que vai exatamente demonstrar uma ofensa, em que pessoas vão contra a sua própria natureza. Eles tomaram posse do arco-íris? Tomaram não, porque Deus continua mostrando o arco. Porque essas pessoas precisam de juízo. E perceberem que isto é uma digital de Deus, para que você não se esqueça. E meu irmão, você vai olhando, em todo lugar. Você pega uma semente na mão. O que acontece com a semente? O que se faz com a semente? Não é? Geralmente a turma cava um buraquinho no chão e põe ela lá dentro. Depois fecha de novo e põe a aguinha, né? Quando alguém morre, o que as pessoas fazem? Geralmente, cava um buraquinho no chão, põe lá dentro, fecha de novo. Só não joga aguinha. Se bem que tem alguém que joga água por aí. A semente não te lembra alguma coisa? Depois de estar ali enterrada, o que acontece com aquela semente? Ela brota. E uma outra forma, uma outra vida nasce a partir daquela semente, brota uma árvore ali, e aquela árvore frutifica. A semente parece então mostrar para todos nós que estamos em Cristo, confiamos no Senhor, que mesmo estando mortos, como disse o Senhor Jesus, nós viveremos. E ela parece apontar para mim e para você o caminho da ressurreição. São sinais, meu irmão, que Deus vai pondo no dia a dia, para que todas as vezes que você olhar para uma semente, você lembre, irmão, assim como essa semente, eu serei transformado pelo poder do Senhor. Quando chegar aquele dia glorioso. Quantos aqui acordam de madrugada? Sábado eu acordei de madrugada, 6 horas da manhã, porque botaram um alarme que devia ser de segunda a sexta, mas ele tocou também de sábado. E ninguém se levantou para ir lá desligar aquele negócio. Eu tive que ir lá. Falei, meu Deus do céu, não é possível, né? Você já acordou de madrugada, irmão? Você já olhou para o céu de madrugada, que está tudo escuro, e de repente, eu morei um tempo no interior, e lá você vê isso com mais facilidade. Aí você vai vendo lá no horizonte, uma luzinha. Aquela luzinha vai aumentando, e daí a pouco aquela escuridão que estava, deu espaço para a claridade. É a luz da aurora. Ora, o que é que se lembra sobre isso? Do reino de Deus, meu irmão. Ele está vindo. Parece de longe uma luzinha, que não, insignificante lá distante. Mas ela está caminhando a ponto de se tornar luz e iluminar, a ponto de não ter mais escuridão. Há de chegar o dia em que toda essa maldade, malícia, violência, tentativa de ganhar vantagem sobre os outros, tudo isso vai acabar. A Bíblia fala sobre um lugar, a nossa nova morada, a nova Jerusalém, que não tem choro, não tem dor, não tem pleito, irmão. Só tem a alegria de desfrutar da presença de Deus constantemente. Veja quantos sinais e digitais de Deus existem por aí. Citei algumas. E aqui Deus coloca outras para mim e para você. O post-it, meu irmão, foi desenvolvido em 1968, só lançado em 1980, porque os executivos não acreditaram no que estavam ouvindo. Muitas pessoas, quando ouvem os avisos e alertas da palavra de Deus, também não acreditam. Mas para estes, há um grande alerta do Senhor, em que morrer sem Cristo, meu irmão, é uma morte eterna. É um distanciamento de Deus e da sua graça, sofrimento eterno. Que coisa terrível há de ser isso. E diante deste texto que nós estamos vendo aqui, há agora uma maldição sobre a serpente. Ela vai ser humilhada, ela vai lamber pó, derrotada. Ela tem fim, porque durante a sua vida, essa vida tem um tempo, tem uma existência. E aí vem o verso 15. O verso 15 diz o seguinte, irmão:
porém inimizade entre você e a mulher. A mulher criou afeição com a serpente, a mulher começou a criar amizadezinha, ouviu, ficou influenciada, foi lá e comeu. Agora Deus cria a inimizade entre eles. E não só entre eles, mas também a sua descendência. E nós passamos a ver aqui, meu irmão, que esse discurso furado, todo mundo é filho de Deus, esse universalismo, não é, que se prega por aí, as pessoas querem justificar a manutenção do pecado na sua vida e falam, não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo não é não. Aqui o Senhor diz, veja aí o verso 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O diabo tem descendente, irmão. É todo mundo filho de Deus? Não. Tem filho de Deus e tem filho do diabo. Lá em João capítulo 8, não precisa abrir lá, o Senhor Jesus fala aos fariseus, vocês não acreditam em mim porque vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai de vocês, o diabo mente desde sempre e vocês querem fazer a vontade do seu pai, que é o diabo. Na primeira de João, o apóstolo João também fala a diferença do crente e daquele que é descendência do diabo. Aquele que é filho de Deus, meu irmão, ele é aquele que busca a santidade, enquanto o filho do diabo é aquele que vive em pecado constante. Existe a descendência do diabo e existe a descendência de Deus. E aqui o Senhor já anuncia, e é exatamente este, o verso que caminhamos para chegar, no verso 15, ele diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que está acontecendo aqui é que o Senhor está anunciando algo que há de acontecer tempos depois, mas que é a vitória do Senhor sobre essa serpente. É que ela será esmagada, terá sua cabeça esmagada, ainda que por um momento ela fira o calcanhar do descendente da mulher, ela está derrotada e será esmagada, terá sua cabeça esmagada. É aquilo que nós conhecemos como o embrião do Evangelho. A primeira forma de anúncio do Evangelho é que vem um descendente. A palavra descendente aqui é a palavra semente. Há sementes do diabo e a semente da mulher. Paulo depois lá na frente vai dizer, não é a multidão, não é uma linhagem, mas é aquele que vem nascido de mulher. Nascido de mulher, diz o apóstolo Paulo, e nascido debaixo da lei. Uma descrição do Senhor Jesus, que este texto está apontando. Portanto, meus irmãos, o que ouvimos até aqui é que existe nesse momento da história da humanidade a queda e há a sentença. Esta é a sentença de Deus dada, o juízo de Deus dado, não é, à serpente. Não tem graça. Não é que não é engraçado, não tem misericórdia, não se manifesta a graça. Com base em tudo isso que nós vimos, meus irmãos, que lições que a gente pode tirar para a nossa vida? Eu queria que você olhasse aí comigo o versículo, meus irmãos, de número 9. E o versículo número 9, ele diz assim, veja lá, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde você está? Pergunta meio simples, acho que você já sabe a resposta. Deus não sabia onde estava Adão? Sabia, né? Olha, por que ele pergunta? Um pouquinho mais à frente, o reflexo direto dessa sentença de Deus na família desse primeiro casal, Deus pergunta para Caim agora, onde está seu irmão Caim? Ora, Deus não sabia onde estava Abel, o que Caim tinha feito com Abel? É claro que sabe. O que Deus está fazendo aqui? Deus está mudando a sua abordagem, meu irmão, e falando numa linguagem para aproximar,
A pessoa está escondida, está fugindo de Deus. Lembra? Está vivendo uma coisa que nunca viveu antes na vida. Não está sabendo reagir, não está sabendo lidar com aquilo e está fugindo de Deus. Você encontra paralelo na sua vida quando você passa por um momento em que você percebe que você pisou bem na bola, assim mesmo, né? Em termos de pecado? Você também não tenta dar uma escapada, uma fugida, sumir da igreja por um tempo, sem falar com os irmãos? Não é essa a postura de muito crente, não? Ora, o que Deus tinha todo o direito de fazer? Não era nem falar com Adão, já era mandar um raio direto, né? Estilo apóstolo, né? Os discípulos, manda um raio, Senhor, quer que eu ore para mandar o raio na cabeça deles? Imagina a felicidade daqueles discípulos falando isso, vamos ver o raio, torrar tudo eles, né? Deus não podia mandar um Shazam lá, vá, e detonar Adão? Acabou. Podia. Deus também podia chegar, aí Adão, sem vergonha, sai dessa árvore aí que eu já te vi, rapaz, vem aqui. Deus não podia? Podia. Mas como é que Deus faz? Deus chama para aproximar, meu irmão. E a pergunta que Deus faz mexe com a consciência. Deus só perguntou, onde é que você está, Adão? E veja a resposta dele. Eu me escondi porque eu percebi o Senhor chegando, estava aqui nu, né? Me escondi. Então Adão já começa a colocar os seus problemas na mesa. E aí vem a outra pergunta. Ora, mas você comeu do fruto que eu lhe pedi para que não comesse? Deus não sabia também que ele tinha comido? Deus não tem aquela visão raio-x, tipo do super-homem, que vê o estômago de Adão e viu o fruto lá dentro, a prova do crime? Deus sabe de todas as coisas, irmão. Essa abordagem de Deus é para aproximar e não é para afastar. Deus é Deus misericordioso. Então, meus irmãos, quando nós passamos por um momento terrível na vida da gente, e não tem santarrão aqui não, nenhum de nós. Não adianta me olhar com essa cara de não sei do que você está falando, porque, meu irmão, você é exatamente como eu, carente da graça de Deus. E quando nós vivemos um momento que nunca tinha passado na vida, que nunca você passou, talvez você já teve problemas financeiros, mas nunca chegou a um ponto, meu irmão, de ter que mendigar, como alguns falam. Talvez você já passou problemas no teu casamento, mas nunca chegou ao ponto de ficar tanto tempo sem se falar e de parecer que você está à beira de um divórcio. Você nunca passou por uma situação, talvez, não é? E você está experimentando ela pela primeira vez. Nós temos medo. Medo que venha um raio do céu e queime a nossa cabeça, não é? Medo que venha o devorador e agora vai acabar com tudo. Medo do quê? Medo do juízo. Que a gente pode ser sem vergonha, mas idiota a gente não é. A gente sabe muito bem que Deus cuida acerca do pecado. O que nós aprendemos aqui com isso, meu irmão, é que Deus não nos rejeitou. Com a serpente não teve conversa não, já direto a sentença, foi humilhada, já descreveu como ia acontecer, já criou, não é? Aquilo que é o propósito do Senhor de salvação e redenção, e agora começa a desenvolver a sua revelação. Mas ao homem, à mulher, podia muito bem zero, aperta o reset, não é? Começa tudo de novo. Exterminou Adão e Eva, agora vem Adonis e Evones, não é? Adão linha, Eva linha. Não podia? Claro que pode, Ele é o Todo-Poderoso. Mas Deus escolheu um outro caminho. Deus escolheu o caminho da graça. Deus age comigo e com você por meio da graça. Segunda coisa que a gente observa através dessa história, meu irmão, é que Adão teve o seu momento de ser o mediador, porque a aliança foi feita com ele. O que Deus combinou de come tudo menos aquela ali foi com Adão. E ele teve o seu momento agora de clamar pela sua mulher, de clamar pela sua família. Mas quando chega naquela hora, Adão desmascara o que todo mundo pensa que é santarrão, não é? Mas daquela hora o que estava dentro foi para fora. Adão talvez nem tenha percebido. Quando viu já foi, quando se fala, não é? Foi a mulher que tu me deste. Ele aponta o canhão para Deus. Você que me deu. Se tivesse me deixado quietinho, estava eu feliz da vida.
Vai trazer essa senhora agora, não é? Como foi dito aqui ontem, essa goteira, essa mulher rixosa. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que pegou, ela que comeu e veio e me trouxe. Adão perdeu a oportunidade de ser mediador e mostrou que ele não é, assim como você e eu não somos. Mas Deus apresentou o verdadeiro mediador, pois virá o descendente da mulher. Este sim, lhe pisará a cabeça. Este sim vai destruir as tuas obras, serpente. Este sim é o mediador, o verdadeiro mediador. E a terceira coisa que nós observamos olhando para esse texto aqui, meus irmãos, veja comigo o versículo 15. A esperança, ela vem embutida no juízo. No meio do juízo, Deus coloca a esperança da humanidade. Verso 15: porém a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No meio da sentença de juízo, Deus colocou toda a esperança da humanidade. É o descendente da mulher. Meus irmãos, este descendente, ele não vem a esse mundo, o Senhor Jesus não veio a este mundo porque aconteceu um problema lá no jardim, lá ao oriente do Éden. Eita, nós! Os homens estavam lá, Adão e Eva não tinham o que fazer, foram comer. Puxa vida, agora eu vou ter que contornar isso tudo. Vem o Senhor Jesus, faz favor, o Senhor dá um pulinho lá na terra e faz uma obra lá. Isso não é a correção de rota. Alguém pode sugerir, né? Caramba, Adão poderia ter ficado quietinho lá, estava tudo certo até hoje, né? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o seu sangue, ele é conhecido, e não é conhecido de qualquer jeito, conhecido com efeito, desde antes da fundação do mundo. Eu queria que você fosse comigo a primeira de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler o verso 18. Ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Esse sangue de Jesus, a sua morte na cruz, ela é conhecida antes da fundação do mundo, antes do mundo ser fundado, antes que Deus dissesse haja luz, antes que Deus chamasse à existência todos aqueles luzeiros que Ele pendurou, antes de dizer ao mar, mar você fica aqui, terra você fica aqui, antes de criar os seres viventes, antes de todas as coisas, o sangue de Jesus é conhecido e com efeito. Pastor, não tem com efeito na minha Bíblia, deveria ter. O original traz exatamente essa expressão. E o seu sangue é conhecido com efeito. O que é conhecido com efeito, meu irmão? Sabe-se do seu impacto, sabe-se da obra que há de realizar-se por meio do seu sangue, antes da fundação do mundo. E por isso, meus irmãos, a partir deste sangue, que é conhecido desde antes que o mundo tenha sido formado, é que nós observamos um fio vermelho pela história. Nós observamos um trajeto por onde passam as profecias e que vão cada vez mais deixando claro como o dia a vinda de um Messias. Começa ali no capítulo 3, demonstrando que vem o descendente da mulher.
E a partir da história e do tempo, o Senhor vem levantando outros profetas, e o Senhor vem manifestando através de outras pessoas a sua palavra, até que chega como a aurora da manhã, que vai começando pequenininha e se torna a luz do dia, até que venha o Senhor Jesus. E as sombras ficam para trás e não tem mais necessidade, porque aquele que projetava a sua sombra, agora veio pessoalmente. Veio o Senhor Jesus. E nós estamos há 7 dias, ou 7 cultos, não é? Do Natal. E por isso estamos passeando agora pela palavra do Senhor e vendo esses momentos e o que estava acontecendo. E a importância, então, desse fio vermelho que eu vou chamar aqui. É o rastro do sangue do Senhor Jesus e que permeia toda a história. Não só chega como uma correção de rota, mas antes que o mundo fosse criado, antes que Adão fosse formado como um bonequinho de argila ou de terra, antes que Deus lhe soprasse as narinas e tornasse aquilo alma vivente, o sangue de Jesus é conhecido e conhecido com efeito. Meus irmãos, diante dessas coisas, olhamos para a desgraça que houve na vida daquela família. Talvez você aqui presente esteja vivendo um momento muito difícil e coisas que você nunca experimentou antes. Nessa hora há desespero, não é? Meu Deus, nós vamos receber um juízo da parte de Deus, vai vir uma coisa terrível sobre mim. Deus é aquele que disciplina o seu povo. Mas junto com a disciplina, Deus sempre embute a esperança. Como aquele pai que sabe disciplinar o seu filho, mas no meio do seu castigo também há manifestação de amor e carinho. Deus da mesma maneira faz assim comigo e com você. E nós temos agora, diante do que vimos aqui, um Deus que é misericordioso e que ao longo da história vem cada vez mais falando sobre este descendente. Quem é esse descendente? Para mim e para você que estamos 2000 anos à frente dessa chegada gloriosa, nós temos isso tudo muito claro. Agora eu queria que você se colocasse no lugar daquelas pessoas e que estão ouvindo agora essa preciosa palavra de que vem um descendente, um homem glorioso e que há de pisar e esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse homem? Eva achou que era o seu filho, achou que viria a sua semente, né? O primeiro que veio, Caim, é este aí. E aí tudo aquilo acontece, ela fica talvez muito decepcionada, porque não era Caim. E ao longo da história nós vamos observando esse fio vermelho. Por isso hoje, meu irmão, eu queria lhe